Saudações, sejam bem-vindos. Comunidade de Moanda. Mais um episódio, fica atento. Temos um convidado especial que vai falar sobre a filosofia dentro das artes marciais. Então fica atento, deixa o teu like, chama o pai, o amigo, o tio, o vizinho, ok? E partilhe o link, ok? E esse é um episódio para não perder. É um episódio muito importante para quem pratica desportos, para quem pratica... Para quem vive, na verdade, né? Porque o que nós vamos falar sobre hoje, que é a filosofia das artes marciais, não é necessariamente só para atletas, é uma coisa que dá para levar para a vida toda. Estamos aqui com o Sensei Vlad. Sensei, pode fazer uma breve apresentação para quem não conhece. Muito obrigado. Eu sou o Vladimir Manjala. Tenho uma estrada de aproximadamente 20 anos, 20 e poucos anos. E é sempre um prazer para mim abordar temas inerentes às artes marciais no seu sentido geral, porque entendemos que as artes marciais fazem parte da essência de uma vida de disciplina, de uma vida de sentido, porque desde tempos idos existiu sempre aquela necessidade de sobrevivência humana e desde as formas mais arcaicas de defesa e de salvação da própria vida ou família, a base primária das artes marciais sempre esteve lá presente, acompanhando esse progresso, essa evolução humana, essa evolução social. E para mim é sempre um prazer poder partilhar aspectos inerentes à arte marcial no seu sentido geral. Ok, Sensei, para começarmos, o que é a filosofia das artes marciais? Bem, nós entendemos como filosofia das artes marciais o conjunto de princípios morais, éticos e a toda a sua componente prática, a parte que nós podemos chamar de hardware, combinada com a sua parte que podemos chamar de software, ou seja, a combinação da sua prática física com a prática espiritual e os valores a elas associados é que nós podemos entender como sendo a filosofia das artes marciais. Aquele que é o espírito imbuído nelas, que vão além da força física, que vão além daquela transmissão da técnica física. E quais são os valores filosóficos que estão presentes na prática diária? Bem, na prática filosófica diária, ou os valores filosóficos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, eles são nomeadamente os mais relevantes: a disciplina, o autocontrole, né? O autoconhecimento, a humildade, o respeito. Todos esses valores, além da persistência, eles fazem parte dos valores filosóficos imbuídos nas artes marciais e que nós temos o contraste diário com eles a cada instante, desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós nos deitamos. Sensei, existe alguma diferença entre técnica e filosofia da arte marcial? Estão associadas, nem por isso? Bem, existe sim alguma diferença e elas de certa forma estão associadas. Devem sempre andar de mãos dadas, devem sempre andar juntos. Sendo que a técnica compreende a execução física da movimentação e a filosofia ela compreende como nós devemos executar. Para um bom atleta, um atleta que saiba lutar, ele conhece a técnica. É necessário que nós o ensinemos quando lutar, por que lutar ou quando não lutar. Então, o ensino desta segunda parte é a parte da filosofia.
que deve sempre, intrinsecamente, andar de mãos dadas com a técnica. Perfeito, perfeito. Como o seu estilo, ou o estilo que o Sensei pratica, transmite esses valores? Eu pratiquei por muitos anos o jiu-jitsu tradicional japonês, e na sua essência ele transmite esses valores na prática diária, na prática constante, através do respeito que nos é incutido desde das primeiras lições. No plano curricular do jiu-jitsu tradicional, uma das primeiras lições, se não a primeira lição, é a saudação, que está dividida em duas partes: a saudação Hichurei e a saudação Zarei. A saudação, tanto a Hichurei como a saudação Zarei, ela faz parte do plano curricular, e até que uma pessoa com uma cognição básica normal acate todo o preceito básico da saudação, isso pode levar aproximadamente 1, 2, 3 dias, mais ou menos uma semana. E essa pessoa deve, dentro do plano curricular, passar da saudação para as formas básicas de cair, as posições básicas de combate, as posições básicas de executar as técnicas de mão, as técnicas de perna, até chegar nas posições, nas primeiras formas de projetar. A pessoa já está aproximadamente a treinar há 2, 3, 4 meses, e as pessoas mais próximas de casa, na rua, já o fazem pergunta como é, já sabes aquela projeção? Já sabes bater? E a pessoa ainda não sabe bater, a pessoa só sabe a saudação, sabe entrar, sair do tatame, sabe as formas de combate, e ela diz: eu não sei nada disso. Então só este ensinamento em si, ele vai ensinar a pessoa a ter paciência, vai moldar a fera que existe na pessoa. E por outra, para quem pratica artes marciais, nas primeiras lições básicas, e para quem faz qualquer prática de exercício físico, ele pode, por meio da filosofia associada às artes marciais, moldar o seu ser no sentido de disciplina, no que concerne ao controle da pessoa em si, dos seus impulsos, ao controle da sua força, ao controle da sua raiva, a saber quando falar, quando não falar, porque a essência tradicional das artes marciais, ela tem aquela carga física muito forte que cansa o ser humano do ponto de vista físico e faz com que a velocidade dos pensamentos reduzam e desenvolvam uma melhor e maior clareza mental, uma melhor e maior coordenação nas palavras, e a pessoa desenvolve uma calma e um autocontrole muito superior. Para quem pratica exercícios físicos, para quem pratica artes marciais, a essência do professor de educação física ou do sensei é sempre levar a pessoa a chegar nos seus limites, a explorar a margem dos seus limites. Se a pessoa tem uma capacidade de fazer 200 ou de fazer 20, o instrutor leva a pessoa a tender a fazer 30 e chega até os 25 tremendo. E esse diferencial de 5 faz com que a pessoa desenvolva uma capacidade de persistência, e essa persistência desenvolvida no seio das artes marciais, por meio da filosofia, faz com que a pessoa acabe levando essa persistência, essa determinação, esse foco, essa força para os restantes campos da vida. E o Sensei falava sobre os 4 meses. É um período que vai determinar muita coisa. É um período, sim. Se realmente queremos aquilo ou não. Então, porque quando vamos a uma academia, queremos logo que chegamos no primeiro mês, no primeiro dia, a pessoa tem que me ensinar já a bater, dar o soco. Eu quero já fazer o espetáculo no meu bairro para me sentir, vamos sentir. Sim. E 4 meses simplesmente aprender saudação, aprender sobre controle da respiração, para muita gente, não pode isso não se enquadra com aquilo que eu busco. Tem sido um exercício porque muita gente olha para as artes marciais, principalmente hoje em dia, tem uma visão diferente. Ele chega, ele pensa que a arte marcial é aprender a dar soco, é aprender a projetar. Eu vou chegar porque eu quero dar o show. Sim. As pessoas têm que sentir que eu bato. Alguém me faltou respeito.
E quando entra para esse mundo, nós que estamos nesse mundo já há algum tempo, você entende que é uma coisa muito maior e que se calhar a parte técnica é mesmo só um elemento, não é o elemento principal. Principal, sim. Dá-te uma transformação para a vida toda, tu mudas, deixas de ser és um novo homem. Correto. És literalmente um novo homem. És um novo homem. Há um renascimento durante esse processo. Porque nos conceitos religiosos, do ponto de vista cristão, dizem que entra uma criatura e sai uma nova criatura. Na verdade, todos os conceitos espirituais, seja do ponto de vista religiosos ou não, ainda do ponto de vista marcial, existe essa transformação do homem. E a morte de um para o nascimento do outro, ou seja, tudo que é de ordem espiritual surge por mortes e ressurreições sucessivas. Sim. Então, para que possa nascer um novo homem, é necessário que o homem antigo morra. E para que possamos matar o homem antigo, muitas das vezes requer muito esforço e sacrifício, decisão e determinação de nossa parte. Por meio do exercício, por meio da prática física, por meio da meditação, por meio do treino árduo, é possível sim matar um homem velho e construirmos um homem novo. Nós temos exemplos, por exemplo, de crianças autistas, temos exemplos de crianças que vêm com uma disciplina muito distorcida por parte de casa, por parte dos pais, e que após a prática das artes marciais, nestes moldes, existe uma transformação, uma morte de um homem velho e um renascimento de um homem novo, por meio desses princípios, à base do respeito, da humildade, do autocontrole. E o Sensei podia, já falando nisso, partilhar conosco alguns casos que já acompanhou de jovens que foram transformados pela filosofia das artes marciais? Sim, conhecemos muitos casos, observamos muitos casos da transformação das artes marciais. Existiram ao longo desse período muitos jovens que dedicavam-se a práticas de anarquias, delinquências nas ruas, e após a prática de artes marciais, por meio dessa toda componente que aqui foi espelhada, eles foram paulatinamente adquirindo nova postura, nova forma de ser. Eu, particularmente, nunca fui muito arruaceiro, nunca tive um comportamento muito fora do padrão. Mas sei que durante a minha adolescência, eu, na convivência normal com os meus amigos, vizinhos na altura, tinha um comportamento normal, não muito fora da realidade, mas ainda assim, quando, por volta de 1997, 98, 99, quando comecei oficialmente a fazer o jiu-jitsu tradicional, houve, contra a minha vontade, contra o meu entendimento, uma transformação paulatina no meu ser. Primeiro porque a carga de treino na altura, na nossa academia, era extremamente anormal. Era uma carga de treino bruta, em que várias vezes eu já quase desmaiei. Segundo, porque os meus pais não apoiavam de forma direta, porque eles não concordavam, não gostavam. E terceiro, porque para que eu pudesse continuar, eu tive que fazer uma escolha, uma decisão. E a escolha, a decisão foi abraçar, porque se eu abraçasse aquele caminho, eu estava num caminho solitário. E entendemos que todo crescimento, toda evolução, ela passa por um processo solitário em várias vertentes. Nós conhecemos os preceitos básicos bíblicos e vimos que para que Cristo pudesse, segundo a narrativa bíblica, ser tudo o que ele foi, ele teve que passar por um deserto, por um momento que ele esteve sozinho, teve que passar por uma rejeição e mesmo nos últimos minutos de vida dele, ele, no aramaico antigo, ele suplicou a ausência do Pai. Por que me abandonaste? Então, para que eu pudesse crescer e evoluir naquele sentido, eu tive que tomar uma decisão de continuar, de permanecer e de caminhar naquele sentido solitário. Eu estudava no período da manhã, no Juventude em Luta, no Canine, e nós vivíamos no Cacém, no aeroporto, e quando nós saíssemos da escola, os nossos pais iam à nossa busca, ou caminhávamos com um grupo de colegas que viviam nas nossas mediações.
e para que eu pudesse treinar, porque o jovem adulto que me levou pela primeira vez na Cidadela, ele desistiu no segundo dia. Eu tive... Dá para falar o nome, sem ser da hora, ele deixou esse mundo já bem naqueles anos, desistiu já no segundo dia. E para que eu pudesse chegar até a Cidadela, eu não andava frequentemente, não andava muito de táxi, não conhecia muito, era miúdo, eu tinha que ir perguntando e ir em direção à Cidadela. Daqui como é que eu faço para chegar até a Cidadela? Olha, a Cidadela tens que ir sempre em frente, estás a ver lá, olha, curva lá. Então, as minhas irmãs, os meus colegas iam em direção ao Martins e o Cacenda, e eu tinha que ir em um caminho sozinho em direção à Cidadela. Era o primeiro aluno a chegar e tinha que treinar sem o almoço e treinar até às 16. Então, eu tinha que passar o teste da fome, o teste da paciência, o teste da persistência e o teste de tomar uma decisão antagônica à decisão dos meus pais e permanecer. Foi duro. E se as minhas notas baixassem, Não não poderia continuar a treinar. Então, tinha que chegar cedo, fazer a revisão da escola, organizar a academia e assim treinar com fome, receber uns embates e no final do dia voltar para casa. Após os embates. Após os embates. Quando eu chegasse a casa, eu não tinha muito para falar, não tinha vontade de falar. Era só comer, beber água e ficar num canto. Então, quando eu estivesse ao lado dos meus amigos, na altura, eles pudessem estar a conversar, poderiam estar a conversar de qualquer coisa, mas eu não tinha muito para falar. Então, me limitava a ouvir e a responder com poucas palavras. E isso foi transformando a minha vida. Vi também várias pessoas que faziam parte de grupos de delinquência a mudarem a sua vida depois de começarem as artes marciais de forma séria. Uma situação, né, para citar aqui, Citações. uma citação, obrigado. A arte suprema da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Sun Tzu, isso, obrigado. Não reaja com raiva. Um guerreiro de verdade vence a si mesmo antes de vencer o outro. Yamamoto Musashi. O que é que o Sensei tem a agregar, né, ou a contribuir com essas citações desses praticantes de artes marciais e filósofos? Porque também temos muitos artistas marciais que tornaram-se filósofos, ou seja, não se limitaram somente a praticar artes marciais e também deixaram um contributo, um conhecimento. O que é que você tem a dizer sobre essas citações? Sim, elas são bastante pertinentes e são sempre atuais aos nossos dias. Reagir com raiva e vencer uma luta sem lutar. Máxima famosa do clássico de Sun Tzu, a arte da guerra, ela espelha tudo aquilo que é a síntese da filosofia marcial. Porque nós, quando começamos as artes marciais, nós temos muita sede de lutar. Mas quando realmente aprendemos a lutar e conhecemos a essência da luta, nós entendemos que nós não precisamos lutar. É contraditório, mas é o real. É o real. É uma contradição, mas é o real. Se o meu inimigo, ele sabe, ele é inferior a mim, eu não preciso lutar com ele. Se o meu inimigo é superior a mim, eu não preciso lutar com ele, porque ele é superior a mim. Exatamente. Se o meu inimigo é igual a mim, é homólogo a mim, e ele sabe que eu sei, então ele entende o que eu entendo, nós não precisamos lutar. Nessa mesma vertente, nesta mesma linha de pensamento, Moroi Ueshiba dizia: eu sou invencível. E eu perfilho da mesma linha de pensamento dele. Não porque a minha técnica é melhor, é superior, ou porque eu sou mais rápido, mas tudo pura e simplesmente porque a minha luta termina antes de começar. Explica Sensei, por favor. Nós não precisamos lutar. Nós precisamos dominar o nosso ego superior. Precisamos entender o nosso oponente. Não vou dizer inimigo ou adversário. Precisamos entender o nosso oponente.
Vejamos que Leandro Carnal, ele em suas explicações, ele muitas das vezes faz referência da ofensa, aquilo que me ofende. Se tu chamas a minha mãe de prós qualquer coisa, eu tenho que tomar a decisão de me ofender ou não. Sim. Porque se tu chamas de prós qualquer coisa a minha mãe, a primeira questão é, tu conheces a minha mãe? Se tu conheces a minha mãe, tu sabes que ela é. E se ela é, eu não tenho que me ofender. É a realidade. É a realidade. A segunda questão é, tu não conheces a minha mãe, porque a minha mãe não é. Então, se a minha mãe não é, tu estás equivocado. Não é a realidade. Não é a realidade, eu não preciso me ofender. E a quarta questão é, por que me ofender se eu conheço a verdade das coisas? Reparemos no seguinte, muitos de nós, nossos pais, devido ao período que Angola viveu e passou, eles foram militares, ou são militares. E sendo militares, eles têm aquela instrução militar que muitas das vezes, assim como as artes marciais moldam a vida de muitos homens, também moldou a vida deles. Eles têm uma forma de lidar com a vida e com as situações, com a família inclusive, muito ríspida, muito agressiva. E quando meninos e em fase de crescimento, nossos pais lidaram conosco, nós soubemos compreender na base do amor que tínhamos por eles, nossos pais, soubemos calar, soubemos baixar a cara, soubemos não responder. Imagine que hoje, moços, senhores, grandes pais também, nós nos deparamos muitas das vezes na rua, na via pública, com situações de outros pais com comportamento similares aos nossos pais e a serem rudes e arrogantes conosco. Exatamente. Porque eles pancaram no nosso carro, por cima da nossa razão, eles saem do carro com ofensas. Se nós tão somente, não é? Na base desta situação, se nós tão somente pararmos um pouquinho e fazermos aquela reflexão inversa e nos questionarmos se fosse o nosso pai com aquele nosso colega de treino ou com aquele nosso colega de serviço, como é que nós gostaríamos que o nosso colega reagisse para com o nosso pai? Porque, vê, nós conhecemos as artes marciais e nós vemos o movimento do mais velho desequilibrado, ele levantar a mão em nossa direção e nós vemos o movimento a vir, nós podemos neutralizar, podemos bloquear, podemos machucar o mais velho. Mas se nós o fizermos, a filha dele, de 20 e poucos anos que está no carro, vai se sentir muito humilhada, vai se sentir muito triste. Nós estaremos desprotegidos, nós estaremos a magoar tanto o mais velho como a moça que está no carro. Vai quebrar uma família. E essa situação pode despoletar a uma confusão desnecessária. Suponhamos que o senhor é um general e ele tem filhos mais velhos. Oi, do próprio senhor depois querer pegar a arma e matar. Querer pegar a arma e matar. Ele tem filhos mais velhos. Ele não tem a arma, mas vai acionar, olha, me agrediram. E os filhos conhecem outras pessoas e desenvolvem uma perseguição sem tréguas desnecessárias. Mas 5 minutos de reflexão, baixar a cara, nós vamos vencer essa luta sem sequer lutar, porque exatamente, se nós passarmos por esse momento, nós vamos lembrar daqui a uns minutos da atitude estúpida e errada do Senhor. Vamos lembrar no almoço onde nós formos, vamos lembrar, fogo, aquele Senhor foi muito estúpido. Epa, mas pronto, passou. Mas se nós não vencermos esta luta interna, porque a grande e verdadeira luta, né, já disse me amou, que ainda que um homem vença 1000 homens, ele não é o grande guerreiro se ele não vencer a si mesmo. A grande e verdadeira luta é a luta interna. É desafiar os nossos demônios internos, o nosso ego, a nossa ira. É vencer a nós mesmos, porque nós, sozinhos, desde manhã até o momento em que vamos dormir, muitas das vezes desapontamos a nós mesmos. Rompemos as decisões que tomamos. A partir de hoje não farei isso, a partir de hoje serei assim. Sim. E até as 12 falhamos, não conseguimos fazer as orações que pretendemos, não conseguimos fazer as meditações que pretendemos.
Então, todos os grandes filósofos, quer do ponto de vista marcial ou não, eles sempre espelharam com olharmos internamente para nós mesmos. Essa é a grande verdadeira luta que nós temos. Se nós vencermos este senhor, esta situação com o vizinho que nos afronta e que é mais velho de nós, se nós vencermos, nós vamos vencer a vida, porque nós vamos estar a salvar o senhor, vamos estar a salvar a nós, vamos estar a salvar várias famílias, que é a nossa família, é a família dele. De quem está a assistir. De quem está a assistir. Ao redor e acaba por ser afetado. Ser afetado, sim. Vamos diminuir os recursos do Estado, polícia, saúde. E sem dizer que daqui a 2, 3 dias nós já não vamos mais lembrar da atitude errada do senhor. Mas se a nossa atitude também for errada, pode trazer sequelas que nós vamos nos lembrar pela vida toda. Porque durante o período de prática marcial nós aprendemos várias técnicas letais que uma fúria descontrolada nós podemos acabar com uma vida. E a institucionalização primária das artes marciais foi sempre para construir e não para destruir. Por isso é que boa parte das artes marciais ela tem o do, que é a palavra de origem japonesa no final, que representa o caminho. É para nós trilharmos o caminho, é para nós encontrarmos o caminho, é para nós entregarmos o caminho, é para nós conduzirmos as pessoas que estão fora do caminho, dentro do caminho. E não seremos completos, não seremos verdadeiros artistas marciais se durante a prática marcial nós nos distanciarmos do caminho, se nós não tivermos a capacidade de levar quem está completamente fora do caminho para dentro do caminho. Nós podemos não conduzir as pessoas para dentro de um caminho, mas nós não podemos tirar a vida desnecessariamente, magoar as pessoas de forma desnecessária, bater as pessoas para fortalecer o nosso ego, para provar que nós somos os mestres. Nós não precisamos reagir a toda a chapada na cara. Nós precisamos salvar, nós precisamos ajudar as pessoas que não percebem o que nós percebemos. É uma coisa pesada, mas é real. Já vivi uma situação em que fui chapado mesmo, mas houve uma fase, não vou dizer que aquilo, não consigo achar assim um termo, mas parece que saí de mim e me via praticar, tipo, como se tivesse feito a situação, mas depois olhei, vale a pena, e voltei em mim e disse, não, vou-me embora. Foi a melhor decisão. A decisão mais sábia. No nosso dia a dia, quase sempre, o ser humano passa por provações. Nem sempre são questões desse nível em que chega essa via de fatos, né? Sim. Mas há sempre situações que, se a pessoa não tiver o controle, o autocontrole, a pessoa acaba por... Às vezes é a palavra que pode sair pela tua língua e destruir alguma coisa. Sim. Que a pessoa, às vezes, acontece muito conosco, tu estás a andar em Luanda e por algum motivo alguém não houve o acidente, mas alguém te passa e te empurra. É verdade. E essa mesma pessoa grita contigo. É verdade. E tu ficas... Faço o quê? E é o que o sensei disse. A decisão que tu tomas aí pode mudar a tua vida. Pode mudar a tua vida. E eu sempre digo que uma das melhores coisas que aconteceu, pelo menos comigo e com as pessoas que nós entramos no mundo das marciais, foi ter aprendido a filosofia. Porque muita gente perde a vida. Muita gente. Porque nós não soubemos. Eu, quando alguém me panca, eu não sei quem é a pessoa. Nem quais são os traumas que ele tem. Eu não sei. A pessoa qual pode é a estar arma que ele tem no cabo. Exatamente. A pessoa pode estar num dia mau, no pior dia da vida dele. Você vai lhe ajudar. E você vai só ajudar ele a descarregar as energias, porque ele tem muita energia guardada. E precisa, só que ele não está aí pro dojo. Então... Vamos pro dojo. A rua se torna o dojo dessa pessoa. Então, talvez isso tenha sido um aprendizado que mudou a vida de muitos de nós. É verdade. Claro, também a vantagem de aprender desde cedo. Sim. Algumas pessoas, infelizmente, aprendem depois de passarem pelas quedas. É verdade.
É verdade. Sensei, como praticar as artes marciais com propósito? E não só por estética ou competição. Hoje em dia nós vamos ter muita gente que pratica as artes marciais mais para competição. E no princípio falamos daqueles que praticam as artes marciais para bater, porque eu no bairro tenho que saber, eu sou o Wikibate, aqui tem... Eu infelizmente aconteceu uma situação com um atleta conhecido, eu estava a passar no bairro do atleta, oh, bonga, bonga, yeah, como é, mano? Vem conhecer a minha academia. Conhecer o dojo do irmão. E do nada, não sei se o irmão estava bêbado. Sai um menino, vem cá, vou te bater, eu bato o teu pai e a tua mãe. Uma pessoa muito conhecida no mundo Marcial. marcial. E eu fiquei na minha cabeça, aquele senhor, que eu já não consigo mais lhe chamar de mestre, aquele senhor Falou isso a aprendeu ti? o quê? Não, a mim não falaria. Tinha os meninos a passar, você já não está treinando mais. Vem, só te chamar. Chamou Cota. Cota não, mestre! Como se mestre fosse uma coisa que nascesse com as pessoas e não um título que a pessoa ganha pelos anos De prática. de prática. Então a pergunta é como as pessoas podem aprender as artes marciais com propósito e não com a ideia de que eu vou competir, de que eu tenho que ser o Wikibate, de que eu bato o teu pai e a tua mãe. Por volta dos anos de 1998, chegou, mais ou menos por volta desse ano, chegou em Angola ou em Luanda um mestre muito famoso que trouxe um dos principais estilos dentro dos estilos de jiu-jitsu tradicional japonês, o mestre Zé. O mestre Zé, quando instituiu o jiu-jitsu tradicional japonês, ele foi ensinando os seus alunos e a forma algum desvio na forma passada, alguma energia levou ou impulsionou a criação de alguns grupos que faziam práticas menos abonatórias. Mestre Zé é um grande mestre que tem o muito respeito, mas eu não sei como é que era feita a disciplina ou a punição depois de determinadas práticas, mas é de conhecimento geral que muitos grupos de delinquentes na altura vieram das principais academias de artes marciais, as principais academias de judo, mestre Apollo e a academia do mestre Zé. Na altura, o nosso mestre de jiu-jitsu tradicional, o mestre Timóteo, que a terra seja leve, ele tinha uma forma de disciplina muito forte, em que se um atleta fosse apanhado a lutar e após a investigação o atleta não tivesse razão, o atleta era muito castigado e poderia até ser expulso da academia. Eu desafio a qualquer pessoa a encontrar um ou mais de um grupo que durante aquele período foi originado por meio das academias de jiu-jitsu tradicional do grupo San. Então, a prática com propósito, ela é muito guiada, observada por parte de mestres que receberam também com algum propósito, porque eu ensino mais o que eu sou do que a própria arte. Eu ensino mais aquilo que eu recebi do meu mestre e aquilo que com muita prática foi paulatinamente fazendo parte de mim do que a própria arte. Os alunos hoje em dia da Manjala, eles conhecem o meu posicionamento
ainda que eles venham a fazer atos menos abonatórios, eles tentarão sempre fazer por baixo, por fora dos meus olhos, porque eles conhecem a minha conduta, o meu posicionamento, o meu ponto de vista, e esses sempre vão nortear o espaço deles, e a maioria vai tender a seguir. Ou seja, nós não podemos dar o que nós não temos. E o propósito das artes marciais é exatamente isso, é transmitir a filosofia, é ensinar com filosofia, é ensinar com cuidado, e sabendo que nós estamos a lidar com vidas, tanto na transmissão da técnica, como na transmissão da filosofia. Mestres há que vão em ambientes festivos com os alunos, o que não é errado, fazem um consumo de bebidas alcoólicas com os alunos ou fora deles, o que é errado, fazem um consumo, fazem um uso de fumos, né? Cigarros normais ou estupefacientes, o que é extremamente errado, porque para quem pratica artes marciais é uma arma letal andante, e fazendo uso tanto do álcool como de substâncias que alteram a capacidade de controle e de resistência da pessoa, ela pode ser um crime andante a qualquer instante, uma bomba que pode explodir a qualquer instante. E essa transmissão, mais do que as palavras ditas, os alunos vêm e vão seguindo paulatinamente. Isso tira todo o propósito das artes marciais. E isso aqui é profundo. É uma lição. E não se trata só de... Não é só arte. Sim, isso é para... Nós estamos aqui, nós jovens, hoje em dia somos pais, temos família. Existem coisas que nós não podemos fazer. Algumas coisas já não podemos fazer e outras não podemos fazer à frente dos nossos filhos. Certo. E isso é, se calhar, das coisas mais importantes, porque isso vai de encontro ao que o Sensei lá estava a falar do pai que no acidente vai e reage sem pensar que tem alguém a observar o comportamento. O comportamento pode ser a filha, pode ser o filho. Sim. Se nós somos as pessoas, os irmãos mais velhos, somos os pais, as pessoas que têm que passar a lição, não estamos dentro do padrão, como é que vamos poder cobrar a quem está a acompanhar-nos um comportamento diferente? É verdade. É, se calhar, das coisas, é um pensamento muito profundo. Não sei, estamos já no final, podia passar algumas dicas de como absorver a filosofia desde os primeiros treinos, para quem está a começar agora. Certo. Nós podemos absorver a filosofia desde os primeiros treinos mediante as várias literaturas que nós temos disponíveis. Hoje em dia, o número de escritos filosóficos marciais reduziu bastante. E os muito antigos, os Cinco Anéis, o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, ainda continuam sendo de grande valor para a absorção da filosofia marcial. Tem muitos dizeres de Bruce Lee, tem muitos dizeres de ainda os artistas contemporâneos, como o Michael Jai White, e esses da nova geração, eles também têm muitas filosofias com adunância com a do passado, e é tudo muito bom e útil para se aproveitar. O praticante de arte marcial, ele não deixa de ser, de certa forma, um aspirante espiritual. E todo livro espiritual, quer a Bíblia, quer os livros do budismo, o Alcorão e outros livros marciais, eles são aptos e bons para reter alguma coisa, porque falamos sobre vários pontos da importância e caráteres da filosofia das artes marciais, mas não menos importante, nós não falamos muito sobre o espiritual. E o espiritual, ou a formação do espiritual dentro das artes marciais, ela joga um papel preponderante na vida
do ser humano, porque vejamos que nós temos corpo, alma e espírito, e a formação do nosso espírito, ou a conformação do nosso espírito, ela é moldada nas nossas práticas diárias e, sobretudo, naquelas práticas que, de alguma forma, tocam no nosso subconsciente. E todas as práticas que nós fizemos em um período de muito estresse ou de muito esforço, de muito sacrifício, de muita persistência, elas vão moldando paulatinamente o nosso subconsciente, vão moldando paulatinamente o nosso espírito. Vejamos, por exemplo, na Bíblia, há uma mensagem de um anjo que apareceu no meio de umas supostas irmãs, e foi na altura em que Paulo foi preso. E uma das irmãs disse: olha, Paulo. E alguém disse: não, este não é o Paulo, este é o anjo de Paulo. Ou seja, a nossa conformação espiritual, ela vai se adequando à nossa forma. Ou seja, aqueles traços das nossas características, eles vão formando a nossa aura espiritual, a nossa energia espiritual. Se nós repararmos, muitas das vezes a nossa reação inconsciente, ou seja, a nossa reação no nosso subconsciente, sim, em sonhos do qual nós não temos o 100% do nosso controle, nós vamos reagindo no sonho do qual nós não estamos conscientes, vamos reagindo na forma conforme é a nossa atitude, sim, os traços da nossa atitude. Exatamente. Nós não reagimos bem quando as nossas atitudes não são assim boas. Nós não reagimos com força e coragem, com determinação, quando nós não somos assim. Ou seja, nós vamos reagir nos traços de quem nós realmente somos. No fim do dia, os sonhos acabam revelando muita coisa sobre quem somos, internamente, com profundidade, e vão ditando muito sobre as nossas limitações e coisas que devemos trabalhar e melhorar. Porque se nós no dia a dia nos deparamos com uma situação e fugimos, corremos, ou nos mijamos, ou nos deparamos e reagimos com raiva, com fúria ou com determinação, controlamos o medo, o nosso sonho vai minimamente espelhar isso. Quer dizer que esse conjunto de prática, ele vai moldando paulatinamente o nosso espiritual e vai densificando e amplificando a nossa aura espiritual. Morei Ueshiba, o fundador do Aikido, nos anos em que ele vivia, teve uma situação em que alguém estava à procura dele enquanto ele dava treino, e essa pessoa não falou com ele, mas estava à procura dele. E durante o treino ele mandou um dos alunos dele, mais avançado, e disse: olha, vai lá fora, mas naquela direção vais encontrar alguém vestido nessas características e está à minha procura, trago aqui. Ou seja, a aura dele massificou, a amplitude da aura dele foi crescendo com as práticas meditativas, com as práticas espirituais, as práticas de treino, foi amplificando e cresceu de uma forma tal. Ou seja, ele está aqui, mas ele tem a sensação aqui, o raio dele de ação, o raio dele de percepção, ele amplificou de uma forma tal. Isso é algo profundo, demanda treino, controle, meio que isso, só para esclarecer, não tem nada a ver com, vamos dizer assim, feitiço, não, isso é científico. Nós temos termorreceptores e a ciência comprova isso. É só fecharmos os olhos e, se estivermos na presença de alguém que está com uma certa temperatura, conseguimos sentir a temperatura dessa pessoa. E isso pode se ampliar. Nós acabamos, por vezes, por limitar as nossas capacidades. Por isso até acredita-se que o homem não usa 100% das suas capacidades. Estima-se que usa apenas 3% da capacidade do cérebro. E as artes marciais, por sinal, acabam ajudando a desenvolver as capacidades de uma forma absurda. Então, isso que o Sensei está a dizer é científico, ok? É científico. E hoje, meio que, quando o Sensei chegou... Começou a chover. Então, Sensei,
Não sei se tem mais alguma coisa, algum conselho para os novos instrutores. Estamos agora numa era em que acho que está a haver uma renovação ou uma transição das gerações e para algumas modalidades estamos a ver novos atletas, novas academias em diversas modalidades ou artes marciais, novos instrutores, instrutores mais novos. Hoje conseguimos ver instrutores com 20 anos, coisa que era muito raro. Pelo menos eu, quando comecei muito novo e tive muita dificuldade, porque na visão dos mais velhos, isso é uma responsabilidade só para os cotas. Mas hoje vejo que isso tem crescido mais e mais, e pessoas começaram a abrir a academia muito mais cedo e numa maior proporção. Tem algum conselho a deixar? Sim. Nós no passado, de 20 anos mais ou menos atrás, nós recebemos uma forma de transmissão completamente antagônica que nós observamos hoje. Era muito dura, era muito física e a espiritualidade, de certa forma, tu encontravas naquela dureza. O mestre ontem não estava muito interessado se tu vais permanecer ou não. Ele te pega, dá-te com a cabeça no chão, pisa no teu peito e amanhã é outro dia. Acredito que deve hoje existir um equilíbrio entre a didática de ontem e a didática de hoje. Não haveríamos de permitir que os nossos filhos passassem categoricamente pelo que nós passamos nas artes marciais. Se nós passássemos na academia do nosso irmão e víssemos o nosso filho a ser projetado um morote e levado lá para cima no morote e a ser puxado para baixo, não projetado, mas puxado para baixo, de forma que a cabeça bate antes do corpo. Temos visto isso nas redes. Nós haveríamos de tirar o nosso filho da academia e haveríamos de colocar um processo na academia. E, na verdade, nós não precisamos exatamente de passar pelo que passamos ontem, mas deve haver um equilíbrio entre o ontem e o hoje, entre aquilo que se busca, entre aquilo, os desejos, as aspirações individuais de cada um. E, por fim, também eu gostaria de dizer que é muito, muito importante que se passe a filosofia, que não desassociem a filosofia ou a técnica da filosofia. É muito importante que aquele que ensina a técnica ensine também que nós não precisamos lutar sempre. Ensine que a institucionalização das artes marciais foi sempre visando a construção, a edificação e não a destruição. Ensine que nem sempre que o nosso oponente levante a mão, nós devemos ir contra ele. E tanto como muitas artes marciais, que nem o Aikido, elas têm a sua essência defensiva. O Aikido diz quando puxado, o ente circula, e quando empurrado, puxe e contorne. Ou seja, a não resistência, a não força, a não violência. Gerir a situação. Nós não precisamos entrar em atrito. É necessário que nós passemos essa parte importantíssima e vital da filosofia. A gerir as nossas emoções, a não entrar em atrito e a salvar os nossos. E, acima de tudo, o segundo, né, assim como as ciências jurídicas buscam no direito penal como sendo o último rácio da aplicação jurídica, a aplicação da força física e da técnica é e deve ser o último rácio da nossa reação. E quando nós decidirmos aplicar, nós estamos em duas situações e nós devemos pensar em duas situações. É para ser letal ou é para neutralizar e estabilizar? Se for uma situação de letalidade, nós não podemos vacilar, nós não podemos brincar, é dar o golpe seco, porque a situação assim exige. Se for uma situação de neutralização, nós devemos neutralizar o mais rápido possível e, se possível, nos retirar do meio. Mas é o último rácio, é a última aplicação, é a última via. Não existia absolutamente nenhuma outra solução. Já tentei, eu não quero, vou fugir.
Só nessas situações. É mesmo o último raciocínio. E até porque existe um respaldo legal para a aplicação, esta aplicação em último rácio, que é a legítima defesa, que o novo Código Penal defende. Mas também o novo Código Penal diz sobre legítima defesa que a legítima defesa deve ser atual ao momento da ação praticada e ela deve ser proporcional à força ou ameaça que a ação oferece. Então, se tu me empurras, eu não posso pegar uma espada, uma faca e atacar, porque não é proporcional à ameaça oferecida. Mas se tu vens com uma arma e me apontas, eu posso te matar. No momento, se tu me apontas e fores para a tua casa e eu for para a tua casa, já não é legítima defesa. Foi uma magna aula. Foi uma aula magna. Sensei Vlad, quem quiser encontrar o Sensei, onde é que encontra? Redes sociais? Bem, a minha rede social tem um nome estranho. Vamos deixar aqui. Se não puder, quase podemos deixar aqui nos créditos. Sim. Mas quem quiser seguir, onde é que encontra? A academia, onde é que está? Os treinos? Manjala Team. O time do momento. O time do momento. Não, realmente tem feito um trabalho excelente, ok, pessoal? Verdade Obrigado. seja dita. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido até o final. Sensei, nós vamos contar para um próximo episódio, quando tivermos mais algum tema. Vamos esperar que esteja disponível para vir conversar conosco. Obrigado por ter assistido até o final. Quem chegou até o final, deixa aqui um comentário. Cheguei até o final, diz o que é que achou da conversa. E Sensei, uma última frase, que é para reflexão de quem está aqui a nos assistir. Uma última frase. Se for convidado a entrar em uma luta, não lute. Não lute. Se as circunstâncias o obrigarem a entrar para uma luta, não bata leve, bata forte. Moanda, tamo juntos.